E ele vai ser o porta-voz de Deus para nós nessa manhã. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? E eu profetizo que a sua vida, seu coração está aberto para receber de Deus a palavra que será ministrada nesse altar. Amém? Levanta sua mão aqui para o altar de Deus. Nós queremos declarar toda sorte de bênção sobre a vida do Valdir. Que o Senhor venha tomar a mente, o coração, venha tomar a boca do teu servo. Pedimos, Pai, mais uma vez, que saia desse púlpito, através desse instrumento, através desse canal, palavra temperada, palavra rema, palavra revelada, ó Deus, para as nossas vidas, que ela produza em nós frutos, ó Deus, de verdadeiro arrependimento, de justiça, fruto, ó Deus, de restauração e salvação. Mais uma vez pedimos também que o Senhor prepare, ó Deus, os nossos corações, eles estejam receptivos e possam produzir a 30, a 60 e a 100 por um do que for semeado. Te agradeço, Pai, pela vida do Valdir, porque ele mais uma vez se dispôs a estar sendo usado por Ti. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Eu digo felizes, levante sua mão assim. Isso, dê um glória a Deus mais alto aí quem está feliz. Aleluia, glória a Deus. Mas como é bom a gente começar o dia, como nós vamos começar o dia de hoje, como nós temos começado o dia de hoje. Dia que o Senhor fez. E Ele fez esse dia para mim, para você, para que a gente pudesse se regozijar nele. E quando eu pergunto se você está feliz, eu quero na verdade saber se você está cumprindo aquilo para que esse dia foi feito. Foi para que você tivesse alegria nele. E se você ainda não teve alegria, se o seu coração ainda não conseguiu pular de alegria, eu quero no nome de Jesus falar algo para você. Eu não sei como é que você chegou aqui. Se foi de carro, de bicicleta, de charrete. Mas eu sei que se você tiver com o seu coração aberto para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, para aquilo que Deus vai transformar o seu coração nessa manhã, você vai sair daqui, mas é voando nas asas da revelação do Espírito do Senhor. Amém? Eu vou te pedir por mais uma vez que você fique de pé e que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Você abre lá em Mateus e vai caminhando para trás, você vai achar uma série de nomes maravilhosos. Amós, Miqueias, Naum, Obadias. Nomes ótimos aí para as mulheres colocarem nos seus filhos, viu? Nós estamos numa unção aí de natalidade, então aí você tem pelo menos 12 nomes para você escolher. Então, na hora que você chega em Jonas ali, você para no capítulo de número 1 e versículo de número 1. Aquele que achou, diga glória a Deus. Aquele que não achou, diga escola bíblica. Amém? Gostou do marketing, pastor? Está começando, na semana que vem. Vai ser um tempo de graça para nós, no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Pode fechar sua Bíblia, colocar no banco. Quero te fazer um último pedido nessa manhã. Hoje nós estamos num culto, que é um culto mais congregacional de todos o que nós temos oportunidade de fazer nessa igreja. A mesa está posta, daqui a pouco nós vamos poder compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, aquilo que nos faz ser um como igreja. Portanto, eu queria te pedir algo agora, que você não ficasse sozinho, que você escolhesse alguém aí, alguém que você gosta, ou que você não gosta tanto, fica a seu critério, e que você se aliançasse com essa pessoa durante esse culto e ficasse junto a ela aí, um homem que, se não forem casados, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, e não abrisse mão aí da presença dessa pessoa durante esse culto. E aí, enquanto você está do lado dela aí agora, você já pergunta para ela assim: se eu chorar, você me empresta seu ombro? Ainda estou vendo gente sozinha aí. Como é que você vai ter pelo menos um lugar para limpar suas lágrimas, se não tiver um ombro aí do seu lado? Então, querido, agora nós vamos orar. E nós vamos começar agora a receber da ministração de Deus que está disponível neste lugar. Começa a receber dessa unção aí. Começa a ministrar na vida do seu irmão aí, revelação de Deus. Começa a ministrar na vida do seu irmão, que ele não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Começa a ministrar na vida do seu irmão, que hoje ele vai fazer valer a pena. Que hoje vai acontecer algo sobrenatural neste lugar. Oh Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és Deus. Senhor, porque Tu nos trouxeste neste lugar, e algo, Senhor, sobrenatural já está disponível, Senhor, neste lugar. Senhor, porque a Tua palavra que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estarias, e onde o Espírito de Deus está, ali há, Senhor, mover do Senhor, ali há manifestação, ali há cura, ali há, Senhor, há milagres, ali há provisão. Oh meu Deus, e no nome de Jesus, ó Pai, nós podemos ver, ó Deus, um ambiente espiritual totalmente propício, para que a Tua ação nesse lugar seja completa, para que tudo aquilo, Senhor, que Tu tem prometido em Sua palavra, Senhor, se cumpra neste lugar. E por isso nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Tu há de fazer uma obra sobrenatural. Começa em mim neste lugar, Senhor, e derrama, Senhor, sobre todos aqueles que aqui estão, Senhor, mas que ninguém haja neste lugar, que saia daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, Senhor, mas que saiamos daqui, Senhor, confiados e certos do que o Senhor ministrou neste lugar, e que Tu és santo, que Tu és bendito e é poderoso, Senhor, e por isso nós Te louvamos com nossas vozes e com nossas palmas, agradecendo ao Senhor, porque Tu és Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Rabachore cantaraba. Emanada rabachore le cantaraba sure andalas. Amém. Você pode tomar o seu lugar, mas não se ausente dessa pessoa. Fica do lado dela aí. Você ainda vai precisar dela. Sabe, essa história de Jonas, desde a infância, ela nos é contada normalmente da mesma forma. Nós acabamos conhecendo esse homem, não é, como o desobediente, né? Os livrinhos de história já trazem essa história e trazem para esse homem esse adjetivo: Jonas, o desobediente. E às vezes nós nos esquecemos que nós estamos falando de um profeta do Senhor, um homem de Deus, cheio da unção e com quem Deus falava diretamente. Olha que o livro começa dizendo que veio a ele a palavra do Senhor. Então nós não estamos falando aqui de um homem qualquer, e nem eu tampouco quero aqui fazer o papel de advogado de Jonas, ou negar a história, porque de fato ele foi desobediente. De fato Deus dá a ele uma ordem, e essa ordem é definitivamente descumprida. Todavia, hoje eu quero levar você a conhecer um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais na vida desse homem de Deus. Sabe, talvez entender e trazer para nós os motivos
que levaram esse homem a desobedecer a ordem do Senhor. Talvez tentar extrair da história dele algo que se assemelhe com as nossas vidas. Algo que possa nos trazer algum tipo de alento, algo que possa nos trazer algum tipo de direção, algo que possa nos ensinar através dos motivos que levaram esse homem a negar a voz de Deus. Ele que já havia profetizado sobre Israel. Israel que vinha de um tempo de guerras, um tempo que havia sendo extorquido há muito tempo. E ele profetiza sobre um rei, ainda que um rei que não era o melhor que poderia ter saído de Israel. Um rei que, diz a Bíblia, não fazia o que era reto diante do Senhor. Assim era Jeroboão II, o rei que reinava naquela época. Diz a Bíblia que ele não fazia o que era reto diante do Senhor. Mas Jonas ainda assim, levantado como um homem de Deus naquele lugar, e por misericórdia de Israel, Deus diz a ele: eu vou prosperar, eu vou fazer prosperar o meu povo. A amargura do meu povo chegou até mim, e eu não aguento mais ver meu povo sofrer. Porque a palavra do Senhor que diz que o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Meu irmão, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o meio que você está vivendo, importa que o Senhor te olha. Importa que o Senhor tem te visto, Ele tem visto a sua amargura, Ele tem visto o seu sofrimento. E se Ele usou uma mula para falar com um servo dele, dirá, Ele não vai usar um rei corrupto para te abençoar. É Ele que muda o coração do rei, é Ele que muda a circunstância. E se aprove a Ele usar um rei corrupto, Ele também vai usar aquilo que tiver ao seu redor para te abençoar. E é desse homem que nós estamos falando, esse Jonas, que com quem Deus já tinha falado, através de quem Deus já tinha feito tantas maravilhas. E de repente, ele resolve desobedecer. De repente, ele resolve fazer aquilo que não era para fazer. E aqui tem início uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. História que eu acho que nem Steven Spielberg, nos seus maiores lampejos, né, de iluminismo, poderia ter escrito. Aqui nós vemos uma história totalmente transcendental, de um homem que é lançado ao mar, um grande peixe vem, o devora, durante 3 dias ele fica ali dentro, e depois é cuspido numa praia, totalmente ileso. Só Deus para construir uma história assim. Uma história que nem o cinema se atreveu a reproduzir. Daria um belo filme, sim ou não? Mas nem o cinema se atreveu a reproduzir. Tamanha a glória de Deus que estava ali envolvido. Tamanhos os mistérios de Deus que estavam ali ocultos. Tanto por isso, hoje nós vamos tentar desvendar alguns deles. E extrair dessa história algo que possa nos servir como motivação. Algo que possa nos servir como direção de Deus para nossas vidas. Como eu dizia, Israel vivia o seu tempo áureo. A Bíblia diz o tempo áureo. Um dos melhores tempos da existência do povo de Israel se dava naquela época. O povo tinha dinheiro, o povo estava com um exército fortificado, o povo estava sendo dirigido com mão forte. Jeroboão podia ter todos os defeitos do mundo, mas era um homem de verdade. Um homem que teve coragem de romper com o jugo da Assíria. Ele não aceitou mais pagar imposto para a Síria. E falou aqui não. Em Israel ninguém mais paga imposto para a Síria. Em Israel ninguém mais aceita jugo de escravidão. E ali começa um novo tempo para o povo de Israel. O povo está feliz, porque agora tem comida, o dinheiro sobra, o povo tem paz. O povo pode novamente se alegrar. Então, naquele tempo, mais ou menos 790 antes de Cristo, Israel sentia-se seguro. Todavia, é quando nós estamos seguros, é quando tudo vai bem, é que tudo vai mal. Você já percebeu que quando as coisas vão bem na nossa vida, dificilmente a gente busca de fato a presença do Senhor? Talvez isso não seja uma realidade para todos, mas é a realidade da maioria, acredite. Quando as coisas vão bem, é muito comum nós nos afastarmos da presença de Deus. Aí você vê tantas histórias de que Deus mudou a história da vida do homem,
Era caído, levantou. Era morto, tornou a ter vida. Não tinha dinheiro, agora é patrão. É casamento que é restaurado. Sabe por que isso acontece? Sabe por quê? Às vezes é necessário o sofrimento para que nós reconheçamos a necessidade que temos de Deus. É porque na verdade o homem nunca quis a Deus. Nunca houve no coração do homem, desde a essência, desde Adão e até os dias de hoje, vontade de estar na presença de Deus. Nós queremos tudo, menos a presença de Deus. Nós nos fartamos, nós nos alegramos, nós rimos, nós choramos, nós sabemos tantas coisas. E o nosso coração está tão longe de Deus. Mas o sofrimento tem sido um meio que Deus tem usado através dos tempos para dizer para mim e para você: olha, eu ainda estou aqui. Eu continuo olhando para você. A minha mão ainda está estendida para te abençoar e não estão tapados os meus ouvidos para que não te ouça. Deus sempre quis ter esse relacionamento conosco. Deus sempre quis fazer da nossa vida algo extremamente bom, mas nem sempre achou em nós essa disposição para nós continuarmos firmes na presença dEle, quando tudo vai bem. Com o povo de Israel naquela época não era diferente. Religiosamente, apesar de que materialmente tudo estava muito bem, mas religiosamente o povo estava mais uma vez em declínio. Não havia mais vontade de adorar ao Deus vivo. O povo adorava a deuses estranhos. O povo queimava incenso a deuses que não eram o Deus de Israel. O povo fazia tantas coisas que desagradavam o coração de Deus. Creio que também Jonas tem endurecido seu coração naquele tempo. Tanto é verdade que quando ele recebe aquela missão, a primeira coisa que ele sente é decepção. Sabe? Imagina você, está tudo bem à sua volta, está tudo correndo muito bem, de repente aquilo que te dava segurança, aquilo que te dava sustento, aquilo que quando você olhava em volta, você se sentia seguro, e aquilo de repente é tirado de diante de você. Jonas sente aquela palavra, dispõe-te, vai a Nínive, como uma afronta, e ele se decepciona com Deus. Ele diz: Deus, mas depois de mais de 50 anos, sendo escravo da Síria, depois de mais de 50 anos esse povo nos extorquindo, tirando impostos que não eram justos, agora que chegou a minha hora, agora que chegou a hora da minha bênção, eu vou ter que ir lá, e ainda levar para eles essa palavra dura. Sabe, os ninivitas eram conhecidos naquela época por ser um povo bárbaro, um povo que tinha como regra viver daquilo que obtinham por meio das guerras. Eles atacavam e saqueavam uma determinada comunidade, e não satisfeitos em levar todos os despojos de guerra, eles levavam alguns troféus, e esses troféus eram algo que até os dias de hoje nos comovem. Eles não só matavam o povo, mas eles decepavam as cabeças. E essas cabeças eram levadas para Nínive, onde havia, diz a Bíblia, um montão delas. Então imagino eu, o tamanho que era esse montão de cabeças. Era o troféu. Era o troféu e um símbolo para os povos em volta que conheciam os ninivitas. Não mexam conosco, senão é isso que vai acontecer com vocês. Então Jonas, quando pensou em Nínive, tenho certeza que era isso que vinha no coração dele. Eu vou chegar lá, eu vou morrer. Eles vão cortar minha cabeça fora e vão jogar lá em cima daquele montão, eu vou ser mais um. Talvez seja isso que nós sintamos também, quando eu venho para a igreja, que eu abraço os meus irmãos, aqui estão as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu congrego, as pessoas que professam a mesma fé que eu, as pessoas que, estando à minha volta, eu me sinto seguro. Talvez seja o mesmo peso de decepção que eu tenho.
quando eu tenho que voltar para casa. E ali me deparar com tudo aquilo que eu não queria. Sabe, a gente se decepciona. E com Jonas não era diferente, ele estava decepcionado. Eu podia escolher tantas histórias aqui para falar sobre decepção. A decepção de Jó com Deus. Você acha que Jó não se decepcionou com Deus? Um homem que o próprio Deus olha para a terra e fala assim: não existe sobre a face da terra homem mais reto do que Jó. Aí vem esse mesmo Deus e permite que ele passe por tudo porque ele passou. Perca seus 10 filhos, perca sua saúde, perca todas as posses que o próprio Deus havia lhe dado. Você acha que Jó não se decepcionou com Deus? Podia falar de José, homem que tinha a promessa de Deus na vida dele. Toda vez que Jó fechava o olho para sonhar, para dormir, ele não sonhava, ele tinha profecia. Você já imaginou isso? Você deixar de sonhar e passar a ter só profecia. Você fecha o olho, profecia. E todas as profecias que vêm dão conta de um homem que vai reinar sobre a terra. E você enche seu coração de alegria. Só que aí você vê seus sonhos frustrados dentro de uma cova. Você olha para o lado, você vê só água. Você olha para frente, você não vê saída. Você olha para o outro lado, você não vê saída. Aí você olha para o alto e fala: Deus, cadê aquele sonho? Cadê aquela profecia? Cadê aquela promessa que o Senhor tinha na minha vida? Não foi isso que o Senhor falou para mim. Não era esse lugar que eu via no meu sonho. Você acha que José não se decepcionou? Olha, mas nenhuma dessas histórias, por mais que elas ainda nos falem dessa decepção, e disso que não chega a ser um pecado, mas é tão destrutivo quanto o pecado, que é a decepção. Nenhuma dessas histórias tem um desfecho tão maravilhoso como nós vamos ver nessa história de Jonas. Jonas talvez tivesse todos os motivos do mundo para se indignar. Prova disso é que ele toma o caminho inverso. Ele havia sido enviado para Nínive. Ele não gastaria mais do que 4 dias a pé para chegar a Nínive. E ele escolhe ir para Tarsis. Isso me fala mais uma vez de um homem que tinha um coração em Deus. Porque, meu irmão, ele não está simplesmente fugindo. Ele está indo para um lugar que também carecia da misericórdia de Deus. Tarsis era uma cidade portuária, próximo da região onde hoje é a Espanha. Ele teria que viajar 3 meses de navio, 4.000 quilômetros, para chegar a Tarsis. Prova de que ele queria sim fazer a obra de Deus. E essa viagem que ele faz nos trazem pelo menos 2 princípios. O primeiro deles é que quando nós decidimos fazer aquilo que Deus não mandou, vai gastar mais tempo, vai dar mais trabalho, e quando você chega no final, você vê que não era nada daquilo. Talvez você está tão decepcionado com alguma coisa que você tem feito e não tem dado resultado, ou o resultado que você tem obtido não tem satisfeito as suas expectativas, ou tem te dado tanta dor e tanto sofrimento, que o resultado se torna tão pequeno diante do sofrimento que você tem passado. E eu te digo, meu irmão, até lembrando as palavras que já foram ditas nesse altar ainda há pouco, alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Alinhe a sua vontade horizontal com a vontade vertical de Deus. E assim vai se tornar tudo mais fácil. Tudo vai se tornar mais simples. Mas a princípio Jonas não viu isso. Ele só se lembrou daquele povo que por tanto tempo o oprimiu. Ele não queria arriscar sua vida.
Ele não gostava daquele povo. Ele lembrava daquele povo com amargura. Ele lembrava daquele povo e pensava, eles não merecem. Ele olhava em volta e falava, eles sofreram, deixa que eles sofram. Eles nos fizeram sofrer, agora que eles sofram. Se for para morrer, que morram. Mas eu não. O mundo também pensa assim. Mas não é assim que Deus tem pensado a nosso respeito. Que nós também fomos assim como os ninivitas. Você que está aqui nessa manhã, você fez diferença, viu? Houve uma série de pessoas que pensaram em estar aqui. Algumas delas você vai se encontrar e falar assim, eu quis tanto estar no culto. Mas você fez diferença. Entre as pessoas que aqui quiseram estar e as pessoas que de fato estão. E você faz parte daquelas que aqui estão. Então aproveite esse momento, faça valer a pena em nome de Jesus. Saia daqui com a firme convicção. Se você não se lembrar de mais nada que eu vou falar aqui dessa manhã, saia daqui com uma convicção. Você não veio porque você quis, você veio foi porque Deus te trouxe. E se Ele te trouxe algo, Ele tem com você ainda. Você ainda não morreu. O seu tempo ainda não chegou. Alinhe hoje a sua vontade com a vontade de Deus. Ele talvez estava decepcionado também por não ter escolha. Sabe, atender a vontade de Deus nem sempre é fácil. Porque não tem um caminho alternativo. Não dá para pular etapa. A palavra diz que Deus é fiel. E se Ele é fiel, meu irmão, Ele não vai mudar a história por sua causa. Ele pode até mudar a sua história, mas Ele vai considerar tudo que está à sua volta. Porque com o mesmo amor que Ele te ama, Ele ama essa pessoa que está do seu lado. Com a mesma graça que Ele te alcançou, Ele também me alcançou, e alcançou cada um desses que aqui estão. E com essa mesma graça, com esse mesmo amor, Ele também deseja te usar para alcançar a sua parentela, para alcançar aqueles que você ama, e aqueles que também você não ama. Aqueles que te dão prazer, mas aqueles também que te fazem sofrer. Vou falar uma coisa forte aqui, mas é para ficar gravada na sua memória. Com o mesmo amor que Deus te ama, Ele também ama aquele estuprador de criancinha, que você queria ver morto. É o mesmo amor. Deus não muda. Mas Jonas estava decepcionado. Ele não conseguia acreditar que ele, sendo tão bom, homem de Deus, que falava com Deus, tinha que se sujeitar àquilo. E às vezes nós também pensamos isso de nós. Nós também nos decepcionamos. Tantas situações fazem com que a gente se decepcione. Trabalho. Às vezes você investe uma vida inteira na formação da sua carreira. Aí chega um determinado tempo da sua vida, chega uma determinada hora da sua vida, você olha para trás e pensa, não era nada disso. Não era isso que eu queria para mim. Agora não dá tempo mais. Agora acabou. Olha o que eu fiz da minha vida, ou olha o que eu não fiz. Às vezes, a gente chega numa determinada idade e entra nessa crise de pensar o que eu deixei de fazer da minha vida. Às vezes a gente se decepciona com o nosso cônjuge. Aquela pessoa que durante tantos anos esteve ali ao nosso lado. Aí chega um dia, você bate a mão do lado da cama e aquela pessoa não está lá mais. Você olha no guarda-roupa, as roupas dele ou dela não estão ali mais. Mas cadê aquele ou aquela que te jurou amor eterno? Que no começo dizia para você assim, eu te amo. E hoje não quer te ver mais.
gente se decepciona. A gente se decepciona com os nossos pais. Aquele que deveria ser o nosso protetor, o nosso mantenedor. Quando criança, fazemos aquela figura de super-homem, de Mulher Maravilha. Aí chega o dia. Aquela pessoa chega bêbada em casa, te agride, te espanca. Isso abre uma ferida tão grande no seu coração. Isso te faz sofrer tanto. Porque você considerava tanto. Você amava tanto. Projetou todos os seus sonhos. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. A gente se decepciona. Se decepciona com o ministério. Eu vou falar algo aqui. E Deus me diz que tem algumas pessoas aqui que disseram: hoje é a última vez. Se Deus não falar comigo, nunca mais eu piso numa igreja. E Ele está falando com você hoje. Ele manda te dizer assim, que se você se decepcionou, tem alguém que nunca vai se decepcionar. Se alguém falou algo que te desceu atravessado, se alguém não considerou a sua dor, se alguém não te honrou, se alguém decretou a sua falência antes do tempo, Deus te diz: eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e são pensamentos de paz para fazer aquilo que tem clamado o seu coração, querido. Aguenta mais um pouco aí. Segura firme. Sabe? Os líderes, pastores, a gente se decepciona também, né, pastor? Pior decepção no coração de um pastor, no coração de um líder, quando você investe tempo, oração, jejum, você ama de verdade uma ovelha, e de repente, sem muitas explicações, aquela ovelha que você cuidou, que você pegou ali do chão, tirou os carrapatos, cuidou das feridas, passou o bálsamo, trouxe no colo, investiu tempo, às vezes até dinheiro. De repente, um dia sem mais nem menos, ela bate no seu ombro e fala: olha, muito obrigado. Ou às vezes nem isso, né, pastor? Às vezes nem isso. Fala: olha, estou indo, estou sentindo no coração. A gente se decepciona. A questão é, o que você faz quando a decepção vem? Ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Se já não aconteceu, e o que você faz? O perigo da decepção não é que ela é um pecado em si. Se decepcionar não é um pecado. O problema é o que você faz com ela. A palavra decepção, ela vem da mesma raiz da palavra arrependimento. A diferença é que a decepção, ela está focada no objeto, no produto, aquilo que aconteceu. Enquanto o arrependimento, ele está focado nos atos. Os seus atos, as suas condutas, isso você pode mudar. Mas o produto, aquilo que aconteceu, isso nem sempre. E inevitavelmente, depois de uma decepção, quando você não escolhe tomar o caminho que Deus te direcionou, normalmente o que acontece é que a decepção vira mágoa, e a mágoa vira ressentimento, e aí vem a psicologia e diz assim que
Normalmente você sofre porque espera demais das pessoas. Normalmente decepção não está ligada a um produto que você comprou e não funcionou. Ela está ligada a uma pessoa. E nesse ponto, ela nos dá um termômetro positivo. Se você ainda se decepciona, é sinal que você ainda ama. Porque eu tenho aprendido que quanto mais a gente se decepciona com uma pessoa, isso estabelece o grau de amor que nós temos por ela. Você não se decepciona com aquele vendedor que te tratou mal e que nunca mais talvez você venha ver ele na vida. Você pode até ficar irado ali naquele momento. Você pode até ficar ressentido com ele naquele momento, mas se você encontrar com ele de novo, talvez você até bata no ombro dele e fale, eu sou aquele que você tratou mal. Mas não tem problema não, eu te perdoo em nome de Jesus. Mas como é difícil às vezes perdoar o nosso cônjuge. Como é difícil às vezes perdoar o nosso líder. Como é difícil perdoar o nosso irmão. Como é difícil a gente perdoar alguém que a gente ama. É porque nós projetamos os nossos sonhos nessa pessoa. Nós temos expectativas nessa pessoa. Eu amo essa pessoa. Você consegue virar para o lado e dizer para essa pessoa, falar, eu te amo. Então se você ama, se prepara para se decepcionar. Porque se você continuar me amando, assim como eu te amo, uma garantia eu te dou, mais cedo ou mais tarde, eu vou te decepcionar. Mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer algo que não vai te agradar. Porque amar não significa que você vai ser satisfeito a todo tempo. Significa sim, que você vai ser provado a todo tempo. Assim como Jonas foi provado. Sabe? A decepção, ela pode ser um grande perigo na vida do homem e da mulher de Deus. Sabe? Quando Jonas entra no barco, indo no sentido oposto à vontade de Deus, olha o que acontece. Ele deixa de ser parte da solução para ser a causa do problema. Já se sentiu assim? Olha, ele se torna tão insensível a ponto de que o barco está naufragando. Está todo mundo desesperado, cada um ali naquele barco clamando ao seu Deus. E diz a Bíblia que ele estava dormindo profundamente. Quantos de nós temos visto pessoas morrerem aos nossos lados? Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E entendendo que o meu sofrimento ainda é maior. A minha dor merece tanto mais compadecimento do que a do outro. Aí eu não faço nada. Fico inerte. Esperando que alguém faça alguma coisa. Não. Deus tem chamado você. É você que Deus tem levantado lá na sua escola, jovem. É você que Deus tem levantado lá no seu trabalho. É você que Deus tem levantado lá na sua família. Não é outra pessoa. É você. Ele vai começar a te usar o dia que você entender que a sua dor já tem quem cuide dela. Agora está cheio de gente por aí que ainda não sabe quem vai cuidar da sua própria dor. E Ele tem levantado você para levar essa mensagem. Ele ficou omisso, sabe? Foi preciso pegar umas pedrinhas lá, falou, essa pedrinha é a sua, essa é a sua, essa é a sua. Vamos jogar aqui, a pedrinha que cair aqui é o causador dessa praga que nós estamos passando. Ele não teve coragem de se assumir, ele sabia que ele era o problema. Ele sabia que aquilo tudo que estava acontecendo, que todos ali morreriam se ele não se entregasse, se ele não se arrependesse, se ele não se convertesse. Ele sabia. Prova disso que quando ele é descoberto, ele fala, me joga no mar, e a tempestade vai se acalmar. Nós sabemos como nós somos o causador do problema.
Nós sabemos quando o problema, somos nós a causa. Porque Deus testifica isso no nosso coração. Será que nós também vamos ser omissos? A ponto de deixar todo mundo à nossa volta morrer? Por não termos a coragem de assumirmos a nossa postura em Cristo. De assumirmos que a nossa dor já tem alguém cuidando. Alguém que tem o bálsamo que ninguém tem. E ele ainda ficou irado. Quando a profecia que ele foi levar não se cumpriu, porque o povo se arrependeu, ele ficou irado. A profecia dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Daqui a 40 dias, vocês vão ser todos mortos. E acontece o maior milagre, o maior avivamento espiritual que o mundo já teve notícia. Nem Pensacola, nem Rua Azusa foi tão grande quanto o avivamento de Nínive. Você sabe o que é? 600 mil pessoas jejuando, vestindo pano de saco, nem animal podia comer. E o rei Senaqueribe dizia: quem sabe Deus não tenha misericórdia de nós? Quem sabe ainda não haja esperança? Querido, as pedras estão clamando lá de fora. As pedras estão pedindo: pelo amor de Deus, me fala de alguma coisa que me dá esperança. Me deixa ver na sua vida alguma coisa que me dá esperança. E como nós estamos? Escondido debaixo da nossa capa de decepção, de angústia, de dor, de sofrimento. Mas eu sofro tanto, quem sou eu? Eu não sou nada, não sou ninguém. Eu não mereço nada. Autocomiseração. Não, meu irmão. Deus tem te levantado para salvar as nações. Se Jonas, mesmo desobediente, mesmo iracundo, mesmo egoísta, mesmo omisso, Deus usou ele para um tamanho avivamento. Que dirá de você, meu irmão, minha irmã? Que dirá de você, que não é nada disso? Em nome de Jesus. Muitas vezes, as bênçãos têm nos levado para longe do abençoador. Aquilo que Deus tem nos dado, o amor com o qual Ele tem nos cuidado, o zelo que Ele tem tido conosco, tem nos levado para tão longe da vontade dEle. Mateus 28, versículo 19 adiante diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. A decepção não pode ser o motivo da sua queda, da sua falência espiritual. Hoje a pergunta que se faz, diante de tudo isso que eu trouxe à sua memória, por isso que eu pedi para você ficar do lado de alguém. Porque o Espírito Santo já tinha me dito que alguns aqui iam precisar de um ombro para chorar. Inclusive eu. Viver não é fácil. Ficar nessa terra não é fácil. E Deus sabe que não é fácil. Tanto por isso Ele disse que o tempo do homem nessa terra é 70 anos. O que passa disso é cansaço e enfado. E se não fosse abreviado os nossos dias, nenhum de nós restaria com amor no coração, nenhum de nós se salvaria. Deus tem abreviado o nosso tempo de sofrimento. E tantos há lá fora que não têm conhecido esse mesmo Deus.
que a decepção ainda tem feito parte da nossa vida e tem nos congelado, nos estagnado. O nome Jonas, ele quer dizer pomba. E pomba na Bíblia ela tem alguns significados. Eu escolhi 2 para compartilhar com você. O primeiro é mensageiro. Está lá em Noé. Noé, quando quis saber se a terra estava seca, ele solta uma pomba, que volta para ele com um ramo pelo bico. Ou seja, trazendo para ele uma mensagem. Falou, olha, pode aportar. Já tem terra firme te esperando. O segundo que nós conhecemos mais frequentemente é paz. E se você fizer uma breve conjectura dessas 2 palavras, você chega em mensageiro da paz. Isso era o que Deus tinha para Jonas. Mensageiro da paz. Mas houve um detalhe que me chamou muita atenção durante a pesquisa para essa mensagem. Acontece que para que tudo isso acontecesse, para que a cidade de Nínive pudesse ser salva, para que o coração de Jonas pudesse ter sido maravilhosamente tratado por Deus, algo aconteceu no meio da viagem. Ele, de dentro da barriga do peixe, ele foi cuspido numa praia chamada Tarso. Não Tarsis, Tarso. E Tarso quer dizer audaz, corajoso. Sabe, meu irmão, para fazer a obra que o Senhor tem colocado em suas mãos, para ser o mensageiro da paz que Deus tem te chamado, é preciso ser audaz e corajoso. Você precisa passar por um lugar de audácia e de coragem. É preciso se levantar contra alguns sentimentos, e um deles é a decepção. É preciso perdoar. Daqui a pouco você vai ser chamado para compartilhar da mesa. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, diz que analise-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. E essa análise que eu quero te convidar a fazer agora. Feche seus olhos por um instante. Quem é que tem te ferido? Qual que é a dor tão aguda que você tem trazido no coração durante todo esse tempo? Quem foi que infringiu a sua honra? Te faltou com respeito? Quem que é essa pessoa que durante tanto tempo andou com você, caminhou com você, que durante tanto tempo te fez feliz, mas hoje é objeto da sua amargura? Hoje, quando você se lembra, você não consegue mais lembrar dessa pessoa com o mesmo amor, com o mesmo carinho que se lembrava antigamente. Hoje Deus está trazendo cura por seu coração. Deus está te dando a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de deixar no altar dele aqui tudo aquilo que durante tanto tempo te trouxe dor. Te amargurou, te trouxe ressentimento. Você tem a oportunidade de sair daqui com o coração mais leve. Você tem a oportunidade de sair daqui, meu irmão, com a vida cheia de unção que nunca foi permitido entrar, porque o seu coração estava fechado pelo ressentimento que a decepção trouxe. E ao chegar lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, todos vão ver. Ali vai um homem, uma mulher diferente, alguém que eu nunca vi igual, que mesmo tendo andado comigo durante todo esse tempo, hoje está diferente. Hoje é a sua oportunidade, querido. E se você, assim como eu,
Quer ser curado, quer ser tratado, quer ser amado pelo Senhor mais uma vez, quer retomar esse nome que Deus tem te chamado, de mensageiro da paz. Então você fica de pé. Eu quero orar por você. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar ao Teu Santo Espírito Consolador, que venha nessa hora, Senhor, e permita, Senhor, que todos aqueles que com sinceridade colocaram agora, Senhor, diante de Ti, Senhor, objetos de tristeza, Senhor, objetos de amargura, Senhor, pessoas, ó Deus, que um dia, Senhor, foram tão amadas, e hoje, Senhor, só trazem dor e ressentimento ao lembrar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que esse Espírito Santo que aqui está, passe um bálsamo, Senhor, sobre essa ferida. Cura, Senhor, toda raiz de amargura, meu Deus. Leva embora e joga no mar do esquecimento, Senhor, aquele lugar que é preparado, Senhor, para tudo aquilo que não faz parte mais da nossa vida, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada e que esteve em nossa vida, Senhor, impedindo a total ação do Teu Espírito Santo em nós. Que Tu possas tirar isso de nós agora, Senhor. E agora, Senhor, colocar um bálsamo sobre essa ferida. Fechar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, essa ferida. E fazer de nós, meu Deus, aquele ou aquela que Tu vai levantar e que Tu está levantando nesse tempo, para ministrar essa mesma paz, esse mesmo consolo, esse mesmo galardão que está sobre nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, sela, meu Deus, essa palavra. Sela, meu Deus, em cada coração aqui, para que tudo aquilo que agora foi arrancado nunca mais ache lugar nos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. E aqueles que creram, levanta suas mãos aos céus e dá uma salva de palmas a Jesus.
Eu queria mais uma vez pedir para que você feche seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu coração. Nós já estamos terminando essa reunião, mas ainda há 2 momentos nessa reunião que são tão importantes. Queria que você fechasse os seus olhos, passou a mão no seu coração. Você vai ouvir novamente o que está escrito lá em Jonas 1:1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Em Romanos capítulo 10, no verso 8 em diante diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eis que é ministrada a palavra de Deus ao seu coração, e ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E eu vou te convidar a fazer uma oração comigo nessa manhã, para que você experimente o novo nascimento que nós temos em Cristo Jesus, para que possamos acessar todos esses princípios do consolo, da paz, do amor, do bálsamo sobre as nossas feridas. Ele quer te curar nessa manhã. Então repita essa oração comigo dizendo: Senhor, digam todos: Senhor, nesta manhã, eu ouvi a tua palavra, veio a palavra do Senhor a mim, e ela está perto de mim, na minha boca e no meu coração. E nesta manhã, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. E também reconheço e creio em meu coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ter a sua presença permanentemente no meu coração. Porque no dia da angústia, no dia da decepção, eu saberei que o Senhor está comigo. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, na tua presença, mas me esqueci da sua fidelidade, do seu amor. Mas nessa manhã, arrependido eu volto à tua casa, à tua presença, aos teus braços de amor, para que o Senhor cuide de mim, coloque bálsamo na minha ferida e tire toda a decepção do meu coração, porque eu me reconcilio com o Senhor nesta manhã. Você fez essa oração nessa manhã, e essa oração, ela é fundamental para que você tenha a salvação. Muitos dizem: eu tenho Deus no meu coração. Amém. Mas nós precisamos confessar com a boca. E você confessou nessa manhã com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador da sua vida. Eu quero perguntar nessa manhã se alguém fez essa oração e se identificou com ela,
Até mesmo você que já era de Jesus, já havia confessado com a boca e crido com o coração, mas estava talvez ali desgarrado, e volta e se reconcilia com Ele nessa manhã. Você que se identificou com essa oração, eu peço agora que você levante uma das suas mãos bem alta, que eu quero orar por você. Amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Amém. Vejo mãos levantadas aqui. Queridos, isso não é uma religião. Isso aqui não é uma inclusão em uma denominação. Isso aqui é questão de vida ou morte. Porque aqueles que estão em Cristo, ainda que morram, viverão. Nós estamos falando aqui de vida eterna. E não há outro meio senão este meio de eu nascer de novo e experimentar essa vida de Deus, confessando com a boca publicamente e crendo com o coração. Você pode decidir hoje e mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu queria que você viesse aqui, vem. Você que levantou a sua mão, você que sentiu no coração, pode vir. Vem, pode vir, eu estou aqui também. Sabe, os irmãos, as irmãs que estão ali podem vir. Venham todos, você que decidiu, vem. Vem, olha só. Nós estamos em família. Nós estamos em família. Pode vir. É hora de Deus para você. É hora de Deus para você. Aleluia. Levanta sua mão, igreja, para essas pessoas que estão aqui à frente. Palavra do Senhor, da garantia da salvação. O penhor da salvação é o Espírito Santo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então quem sela, quem dá penhor, garantia do novo nascimento, da salvação é o Espírito Santo. E vocês estão selados no Espírito Santo de Deus. Recebam a salvação. Não importa, talvez, atos de comiseração, como foi pregado hoje. Não importa atos de autopiedade. Talvez pensamentos, eu não sou, eu não posso, eu não passo de nada. Porque o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito. E os pensamentos do Senhor são melhores, são os melhores. Ah, mas eu não me sinto um filho. Não importa o seu sentimento, você é filho de Deus. E a bênção do Senhor está sobre a sua vida nessa manhã. O selo da salvação está sobre a sua vida. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque o Senhor entra agora no seu coração. Você volta agora para os braços do Pai, e Ele vai te dar um anel de aliança inquebrável, colocar sandálias em seus pés, para que você caminhe com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Não tropece em pedra alguma. Caminhe até aquele dia, o dia de Cristo, que Ele vai voltar e vai nos levar. Só aqueles que têm certeza disso, aplaudam o Senhor nessa manhã. Aplauda o Senhor, você pode aplaudir. Aleluia, 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 oh aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas. Te agradecemos por esses homens, essas mulheres que têm as suas vidas transformadas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Sabe, nesta hora, você precisa ter outra convicção. A primeira e maior convicção é saber que Jesus entrou na vida de vocês, ou vocês se reconciliaram com Ele nessa manhã. E não há nada que pode separar vocês do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas também na caminhada, ainda que sejam pessoas de carne e osso como você, pessoas com as quais nós amamos e muitas vezes até temos diferenças, temos situações que elas podem vir até nos decepcionar, mas são pessoas como você que está se esforçando
a se manter com o coração reto diante do Senhor. E nós precisamos dela, sim ou não? Precisamos da nossa família? Precisamos. E é uma família chamada família de Deus. Uma parte dela está aqui. Essa família, muitas vezes quando você achar que está sozinho, ela vai se interpor e vai se apresentar como boca de Deus, colo de Deus, mão de Deus. Eu quero que vocês conheçam essa família. Eu vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás e receber um abraço dela. Pessoas, volto a falar, como eu e você, podem ter falhas, mas são pessoas de Deus que querem o seu bem. Amém? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aplauda ao Senhor, igreja, por essas vidas que são transformadas nessa manhã. Aleluia, aleluia. Eu quero pedir para essas pessoas, novos irmãos, que possam acompanhar cada um, não é? Discipulador, consolidador, sabe, segura bem essa pessoa que está do seu lado ali, ó, e leva ela ali para a gente poder abençoar, poder dar um presente. Queremos ser família de Deus. Eu queria que você se assentasse por mais alguns minutos. Eu falei que havia ainda duas coisas, dois momentos nessa reunião que são assim importantes. O primeiro acabou de acontecer aqui, o milagre da salvação e da reconciliação. Existe outro momento que como igreja sempre lembramos, porque é o nosso memorial, o momento em que nós lembramos da morte do Senhor. Fazemos isso até que Ele venha. O momento que como igreja nós temos a certeza que foi o seu próprio corpo, foi o seu próprio sangue oferecido por nós pecadores, e por isso nós temos a esperança da vida eterna. A Santa Ceia é uma das duas ordenanças do Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela é uma ordenança do Senhor que se repete, porque nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A outra ordenança é o batismo, que você não se batiza todo mês, você se batiza uma só vez, descendo as águas. E Paulo, na primeira carta dele da igreja de Corinto, ele escreveu falando sobre a Santa Ceia, a instrução para a celebração da Santa Ceia. E no verso 28, como foi citado aqui pelo irmão Valdir, de 1 Coríntios 11, no verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O verbo está na sua conjecção, na sua posição de reflexiva, ou seja, você fazer a si mesmo. Examine-se é você fazer com a sua consciência, com o seu coração, fazer internamente. Ninguém tem autoridade de chegar para você e falar acerca de algo que você precisa examinar. Você faz o seu exame, o seu autoexame. Mas ao se autoexaminar, a sua consciência, o seu coração, o próprio Espírito de Deus que te leva a perceber, não segundo os critérios deste mundo, não segundo livros de autoajuda, não segundo
valores, mas segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo pode te guiar a levantar hoje aqui e ter com o irmão, e pedir perdão ao irmão. Falou assim: irmão, eu te ofendi, eu liberei uma palavra sobre a sua vida que eu não deveria, eu falei isso, eu fiz aquilo. E aí você pode nesse momento então abrir o seu coração com seu irmão. Ao mesmo tempo, você pode perdoar, porque como nós ouvimos hoje, ficou muito claro e patente que há momentos que nós nos decepcionamos, mas achei interessante que a mesma raiz da palavra decepção é também da palavra arrependimento. Então, se houve uma decepção, porque alguém te decepcionou, também você pode passar a ir até esse irmão e também falar: olha, querido, eu não quero guardar raiz de amargura, eu não quero guardar raiz de rancor no meu coração, eu quero liberar perdão sobre a sua vida. E aí você vai estar liberando essa pessoa no mundo espiritual, e você vai estar também, o quê? Recebendo o bálsamo do Senhor, porque a raiz de amargura, ela traz ressentimento, rancor. Então é nesse momento eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, e você vai fazer a sua reflexão. Vai fazer a sua reflexão. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem já nasceu de novo. Os elementos que são postos na mesa, eles são elementos que simbolizam algo espiritual. Um homem natural, ele não consegue discernir, precisa nascer de novo. Então quem já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quem já desceu as águas do batismo, que é o ato público e que confirma o novo nascimento, pode participar da Santa Ceia. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir é o homem espiritual que nasceu de novo, que já desceu as águas. Aleluia. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Nessa hora, você que vai participar da mesa, queria que você se colocasse de pé, que os diáconos, as diaconisas pudessem distribuir os elementos da Santa Ceia. Nessa hora você vai receber o pão, vai receber o cálice, você vai participar de um momento tão precioso, tão profundo, tão significativo, momento este que tem nos trazido à memória o que nos dá esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos comer do corpo, vamos beber do sangue, porque quem não come do corpo, quem não bebe do sangue, não tem parte nele. Os elementos são simbólicos, mas o paralelo espiritual
é real para nós nessa hora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Será que você que recebeu o pão, você pode levantar o pão e dar graças? Diga: graças a Deus, eu me derramo, Senhor, eu quero me derramar, porque eu preciso, eu te amo, eu sou grato a ti, Senhor, porque foi a sua morte, foi o seu corpo moído. Será que você que está aqui, você pode nesta hora sair do seu lugar, talvez ir ali a uma outra pessoa e repartir o pão? Você pode repartir o pão com essa pessoa. Vai ali com o seu líder de célula, com o integrante da sua célula, alguém da sua família. Vai lá, reparte o pão e fala: olha, esse pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído. Aleluia. Ele foi moído. Sabe por que ele foi moído? Para nós sermos um. Para nós sermos um. Para nós sermos um. Agora você vai comer do pão. Pode comer. Coma do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Você vai levantar o cálice agora em suas mãos. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Com o cálice nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque o cálice fala para nós do sangue de Jesus, o sangue que foi vertido na cruz. Este cálice é a nova aliança. Você também pode sair do seu lugar, ou com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você vai trocar o cálice com essa pessoa ali e vai dizer para ela, diga para ela assim: olha, este cálice, diga, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Diga assim: eu tenho uma aliança contigo, e Jesus tem uma aliança conosco. Você vai tomar o cálice agora. Eu peço que toda a igreja se coloque de pé. Você vai ficar de pé agora e vai glorificar o nome do Senhor. Você vai tomar do cálice e vai glorificar o nome de Jesus nessa hora. Morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou.
sangue, nada além do teu sangue, só o teu sangue, porque o sangue do Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele nos purificou, ele nos salvou, ele nos limpou, ele nos fez mais que vencedores. Aleluia! Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, querido. Que você saia daqui realmente transbordando de alegria, de paz, de gozo. Você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Assim, mesmo como Jonas. Porque ele foi um homem como nós. E eu tenho certeza que Deus vai cumprir a vontade dele, como cumpriu na vida de Jonas, nas nossas vidas também. Então você vai buscar ali fora com os diáconos os boletins. Queria que você levasse o quanto você puder. A capa do boletim é uma capa do encontro com Deus, está ali. Encontro com Deus é tremendo. 8, 9 e 10 de março, 2 semanas, né? Nós estamos há 2 semanas do encontro com Deus. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Se você não fez sua inscrição, faça. E nós estamos orando, estamos em jejum, estamos em oração. Você possa também estar envolvido nisso. E o boletim vai ser um meio para que você também convide pessoas para virem ao encontro. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão de Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Não há maior amor, maravilhosa graça.